Neste vídeo nós vamos introduzir algumas técnicas de avaliação qualitativa das equações diferenciais. Antes disso vamos recordar que as equações autónomas são equações em que a variável x, a variável independente do problema, não aparece explicitamente na equação. Temos aqui um exemplo. As equações não autónomas, por seu turno, são equações onde a variável x aparece explicitamente na equação diferencial, aqui na função y² mais 1 a dividir por x. A primeira ferramenta que nós vamos utilizar são os campos de direções. Consiste a ideia no simples facto de que se tivermos uma solução que passa num ponto x0, y0, o declive da reta tangente nesse ponto é exatamente igual a f de x0, y0. Isto porque a derivada é dada por f de x e y. Portanto, se nós quisermos saber qual é a derivada da função no ponto x0, basta substituir por f de x0, y0, sem termos que resolver a equação diferencial. Então, se nós conseguimos ter um esboço com as retas tangentes ao longo de uma solução, nós podemos perceber como é que se comporta o gráfico. Obviamente que nós não vamos conseguir descobrir todos os pontos que estão numa solução, por isso se nós traçarmos para uma grelha de pontos escolhida previamente todos os declives calculados nessa grelha de pontos, temos assim um plano, um diagrama no plano em que, a partir das retas tangentes, nós podemos ter uma ideia do gráfico de cada uma das soluções. Observações para o caso geral em que nós temos uma equação diferencial qualquer é que nós não podemos ter o cruzamento de duas soluções, porque isso implicaria que para um mesmo x0 nós teríamos declives diferentes, o que não faz sentido quando y e y' são soluções da mesma equação diferencial com a mesma condição inicial. Portanto, por outro lado, mesmo que o declive seja o mesmo, nós não podemos ter assim uma interseção tangencial, porque isso iria implicar que para a mesma condição inicial iríamos ter duas soluções. E o teorema da existência e unicidade, na vertente da unicidade, garante que a solução é única, pelo menos numa vizinhança de x0. Portanto, em geral, se nós temos uma função, uma equação diferencial y' igual a f de xy, em que f satisfaz as condições do teorema da existência e unicidade, por um lado nós não podemos ter, independentemente do teorema, não podemos ter as curvas a intersetarem, o que no campo das direções corresponde a que num ponto não pode haver dois traços de declives. Por outro lado, graças ao teorema da existência e unicidade, num mesmo ponto, com um dado declive, nós não vamos ter duas soluções a passar nesse ponto. E, portanto, no campo de direções, em cada traço passa uma e uma só solução. Temos aqui o esboço gerado pelo programa dfield.jar, que podem pesquisar no Google e fazer download gratuitamente. Temos aqui uma grelha de cerca de 20 por 20 e o desenho corresponde aos declives traçados pela função y² menos x. Como podem reparar, quando x é igual a y², o declive é zero, e podem perceber que há aqui um tipo de uma parábola deitada no eixo de x, ao longo da qual todas as soluções cortam com declive zero. Vamos agora distinguir, usando os campos de direções, as equações autónomas das equações não autónomas. Reparem que, se nós colocarmos uma janela vertical e a deslizarmos ao longo do eixo de x, na equação autónoma a janela mostra sempre a mesma imagem, na equação não autónoma a janela vai variando de imagem. Isto salienta a dependência de x da função f. Ora, por não serem dependentes de x, nós podemos resumir a informação das equações diferenciais autónomas num simples eixo, em que acrescentamos os pontos de equilíbrio e a monotonia das soluções. Reparem então que se a derivada for igual a um f em que o x não aparece explicitamente, se no conjunto dos pontos y onde a função f é positiva, a derivada das soluções será sempre positiva, o que quer dizer que as soluções serão sempre crescentes. Por seu lado, no conjunto dos y onde a função f é negativa, então a derivada tem que ser negativa e as soluções têm que ser decrescentes, como sabemos. Quando f é nula, para esses valores de y, nós temos soluções constantes. Vamos considerar um exemplo em abstrato, em que temos o gráfico de uma função f aqui desenhado, vemos os pontos onde a função se anula e vemos os sinais da função ao longo desse gráfico.
Portanto, temos função negativa até o ponto de equilíbrio B, depois positiva entre B e C, negativa outra vez entre C e D e depois a partir de D sempre positiva. Ora, os pontos de equilíbrio assinalam-se então numa linha vertical, correspondendo à resolução da equação f de y igual a zero. Depois assinalamos com setas consoante a derivada é positiva ou negativa, assinalando assim se as funções estão a crescer ou decrescer em relação ao eixo do y. Vamos catalogar cada um dos pontos de equilíbrio de acordo com o seguinte critério. Se as soluções estiverem-se a aproximar do ponto de equilíbrio para todas as soluções numa vizinhança desse ponto de equilíbrio, nós chamamos de atrator. Se por seu lado todas as soluções estiverem a afastar do ponto de equilíbrio, chamamos de repulsor. Se houver uma solução que esteja a afastar e outra solução a convergir, chamamos de ponto de Sela. No caso de uma dimensão, não há mais hipóteses de classificação dos pontos de equilíbrio. Depois iremos ver nos campos de vetores no plano que podemos ter planos de fase com comportamentos um bocadinho diferentes daqueles que estamos aqui a analisar para uma dimensão. Se f for também derivável num ponto de equilíbrio P, podemos determinar se o ponto é atrator ou repulsor, analisando a derivada. Portanto, se a derivada for negativa, o ponto é atrator, há contração. Se a derivada for positiva, há expansão e o ponto é repulsor. Se a derivada for zero, nada se pode concluir e vamos avaliar porquê. Ora, reparem que se a derivada for negativa, a função é decrescente e, portanto, cruza o eixo do x, ou neste caso o eixo do y, onde a função f se anula, de forma decrescente, portanto, passando de positivo para negativo. No caso em que a derivada é positiva, vai de forma crescente, passando de negativo a positivo, e agora reparemos que quando a derivada é zero, podemos ter uma tangência quadrática ou uma tangência cúbica. Se a tangência for quadrática, temos uma cela, porque a função não muda de sinal. No outro caso, dependendo de como ela cruza-se da esquerda para a direita, ou de cima para baixo, nós podemos ter um repulsor ou um atrator, e por isso, quando a derivada é zero, todas as situações são possíveis. Vamos agora analisar o que acontece quando temos uma singularidade. Neste caso, a singularidade é o ponto y igual a 1 e nós representamos com uma bola aberta no eixo do y para salientar que a função não está definida nesse ponto. Avaliando os sinais, atribuindo valores, por exemplo, y igual a menos 1, y igual a 1 meio e y igual a 2, por exemplo, podemos determinar os sinais desta função e acrescentamos a informação numa linha de fase vertical, mais uma vez salientando que o y igual a 1 não é um ponto de equilíbrio e, portanto, depois acrescentamos as setas consoante os sinais da função f e catalogamos os pontos de equilíbrio que existirem, salientando mais uma vez que y igual a 1 podemos chamar de singularidade, mas não lhe atribuímos nenhum nome qualitativo correspondendo ao comportamento das soluções numa vizinhança desse ponto, porque y igual a 1 não é solução da equação diferencial.